Olá, você vai ver nesta edição. Ex-presidente da Câmara de Várzea Grande é multado. Prefeito de Alta Floresta é penalizado por descumprir decisão do TCE. Vice-presidente do Tribunal de Contas ministra palestra para servidores de unidades do controle interno. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso detectou irregularidades em contrato da Câmara de Várzea Grande com uma empresa para o fornecimento de equipamentos de informática. As falhas foram apresentadas em um processo de representação de natureza interna julgado em sessão ordinária do TCE. Veja os detalhes. O contrato analisado foi para a contratação de pessoa jurídica especializada para a locação de equipamentos de informática. Entre as irregularidades apontadas pela equipe técnica estão: opção para a locação de equipamentos de informática sem um estudo detalhado da viabilidade econômica dessa modalidade, realização de licitação na modalidade convite ao invés de pregão, pagamento antecipado das parcelas contratuais sem a devida contraprestação dos serviços, ausência de parcelamento do objeto de natureza divisível, equipamentos entregues com especificações técnicas diferentes dos contratados, equipamentos utilizados na execução do contrato não são novos e de primeiro uso, conforme descrito no edital de licitação e no instrumento contratual assinado, e quantidade de computadores fornecidos em desacordo com o contrato. Conclui pela manutenção das seguintes irregularidades. Letra A, o não parcelamento do objeto, que era de natureza divisível. Letra B, composição de preços do termo de referência do convite 3/2018 contrária à legislação e aos ditames da resolução de consulta 20/2016 desse tribunal. Letra C, substituição das impressoras que necessitaram de manutenção por outras com especificações técnicas diferentes das contratadas. Letra D, entrega de equipamentos do contrato 6/2018 em desobediência ao edital, visto que não são novos. O Tribunal de Contas de Mato Grosso oportunizou para os responsáveis apresentarem defesa. São eles: Benedito Francisco Curvo, presidente da Câmara à época; Paulino Pereira de Barros Neto, presidente da Comissão de Licitação; Francione Maria Almeida Sampaio Coelho, fiscal de contrato; e Tarsila Adriana Farias de Oliveira, representante legal da empresa Tarsila Adriana Farias de Oliveira, ME. Os responsáveis foram devidamente citados e apresentaram suas manifestações, que, após analisadas pela equipe de auditoria, esta concluiu pela procedência parcial da representação de natureza interna, com a manutenção de 5 irregularidades. Foi aplicada a multa de 40 UPFs-MT a Benedito Francisco Curvo, 20 UPFs-MT ao presidente de comissão de licitação, 20 UPFs-MT para a fiscal de contrato e 20 UPFs-MT para a responsável pela empresa contratada. Além disso, foram feitas recomendações para a atual gestão da Câmara de Várzea Grande. O prefeito de Alta Floresta foi penalizado por descumprir determinação imposta pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. O processo de monitoramento avaliou o nível de maturidade do controle interno administrativo aplicado na logística de alimentação escolar no município. Confira. O processo de monitoramento instaurado pela Secretaria de Controle Externo, Educação e Segurança Pública teve a finalidade de verificar o cumprimento das determinações contidas no Acórdão número 342 de 2017, por parte do prefeito de Alta Floresta, Aziel Bezerra Araújo, e pela controladora interna do município. A equipe técnica do TCE constatou que a controladora interna executou a avaliação do nível de maturidade e que o gestor elaborou o respectivo plano de ação, porém que as ações não foram implementadas no prazo estabelecido de 365 dias, nem o monitoramento dos pareceres periódicos da unidade de controle interno. O relator do processo, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, ao examinar o relatório de monitoramento do plano de ação, verificou que apenas 7 das 16 ações planejadas para aprimoramento dos controles internos foram completamente executadas, restando ainda 2 pendentes de aprimoramento e uma de implementação.
Voto no sentido de certificar o descumprimento parcial da determinação A do acórdão pelo prefeito Aciel Bezerra Araújo e o descumprimento da determinação B da decisão pela controladora interna, senhora Verônica Bortolassi, com aplicação de multa individual de 11 UPFs e realização de determinações. É como voto. O vice-presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, participou esta semana da primeira Conferência Estadual de Controle Interno, promovida pela Controladoria Geral do Estado. Veja como foi. Conceituações, resgate histórico, exemplos, reflexões, provocações. Assim foi marcada a palestra Órgãos de Controle e o Estímulo à Governança na Administração Pública, ministrada pelo vice-presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, para servidores que atuam nas unidades de controle interno dos diversos poderes do Estado e dos municípios. A palestra fez parte da programação da primeira Conferência Estadual de Controle Interno, iniciativa realizada pela Controladoria Geral do Estado. Muito importante esse momento de reflexão sobre a atuação do controle e a participação do TCE, que é o órgão do controle externo, junto ao controle interno. Ela tem muito esta finalidade de trocar experiências, compartilhar reflexões, amadurecer parcerias, de maneira a que cada um, dentro das suas atribuições e responsabilidades, possa contribuir melhor. Os problemas de governança identificados no setor público e como essas questões podem afetar na qualidade dos serviços prestados à população, assim como o conceito e as consequências da corrupção na gestão do dinheiro público, com diversos exemplos em nível nacional e estadual, foram pontuados pelo conselheiro. Ainda foram abordados na palestra os desafios das atividades exercidas pelos órgãos de controle, a exemplo dos tribunais de contas, que, segundo o conselheiro, devem se reinventar e buscar uma articulação com as várias esferas de controle. A priorização deve ser dada, como aliás foi dito nas outras palestras que eu tive a oportunidade de assistir, no controle preventivo. Evitar que os problemas ocorram é sempre muito melhor para a sociedade do que buscar corrigir um erro que já foi praticado. Para isso é preciso, por exemplo, atuar em rede cooperativa, investir na capacitação e profissionalização dos servidores, aprimorar a comunicação com a sociedade e buscar a qualidade no gasto público. O conselheiro lembrou dos assuntos que esse controle preventivo deve se ater nos próximos anos, a exemplo das fiscalizações ligadas à responsabilidade fiscal, obras e tecnologia da informação, e até mesmo voltadas à sustentabilidade previdenciária. Uma ferramenta já existente para esse fim é a homologação de medidas cautelares, atuando na prevenção de possíveis danos ao erário público. O TCE de Mato Grosso, inclusive, vem aumentando o uso dessa natureza processual. Em 2015, foram concedidas 4 cautelares e, em 2019, até o mês de maio, já foram 44. A participação do TCE nessa primeira conferência foi elogiada pelos participantes. Controles irmãos que precisam sempre estar caminhando junto para que a gente possa melhorar a eficiência pública. A experiência do conselheiro que fizesse com que a gente escolhesse o nome do controle externo que pudesse nos agregar para o controle interno. São experiências que se complementam no sentido de que o controle interno, por estar inserido na estrutura ou no aparato estatal, ele tem uma capilaridade maior. Então ele pode aí trabalhar conjuntamente com o Tribunal de Contas para que a gente efetivamente construa um país melhor, com boas práticas de gestão, de governança. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso,
Basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!